Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Essas três coisas ajudam bastante o canal a crescer. E você viu que aqui no canal eu estou fazendo há alguns dias certos vídeos para esta reta final do Enem. E hoje será o vídeo sobre a proposta de intervenção. Eu vou te dar 10 dicas do que você tem que fazer para uma boa proposta de intervenção. Para uma boa não, para uma excelente proposta de intervenção, para que você tire 200 lá na proposta de intervenção. Primeiramente, o que eu te aviso, o que eu te dou como dica, tome muito cuidado com a norma padrão na sua proposta de intervenção. Diante disso, você tem que tomar cuidado com o emprego de letras, acentuação, ortografia, concordância, crase, regência, colocação pronominal, flexão verbal, paralelismo e pontuação, assim como você tem que tomar cuidado com isso aí ao longo de todo o texto, obviamente. Segunda dica que eu te dou, tem que ser uma proposta de intervenção claramente relacionada à discussão, certo? Você vai discutir X ou Y, ok? Então, a sua proposta de intervenção tem que procurar solucionar aquilo que você problematizou ao longo do seu texto. Agora, a terceira questão. Na sua proposta de intervenção, você tem que tomar cuidado também com a coesão. Como assim? Você vai dividi-la em períodos, você vai aplicar adequadamente os elos coesivos, você vai evitar repetições, você vai elaborá-la como um tecido, relacionada ao que você comentou anteriormente, mas relacionada entre si. Como assim entre si? Melhor dizendo, né? Bem arquitetada ali dentro dela mesmo. E lembrando os elementos da proposta de intervenção. Quem deve agir, o que deve ser feito, como isso deve ser feito e objetivando qual cenário, certo? Lembrando, né? Pense, ó, quem deve agir? Em vez de falar o Estado, o governo, tenta especificar melhor isso. Tenta explicar melhor qual é a ação, como essa ação vai se dar, qual é o cenário que você está objetivando. Não deixe dúvidas na cabeça de quem está avaliando a sua redação. Além disso, por favor, respeitando os direitos humanos, certo? Não vai inventar nesse momento, respeita os direitos humanos. Outra coisa, algo que você precisa evitar de qualquer maneira. É muito comum a pessoa colocar na proposta de intervenção, somente assim, apenas desse jeito, certamente, evite generalização, certo? Mesmo isso transmitindo uma maior força ao que você está querendo falar, evita esse tipo de coisa. Quem disse que é somente assim, beleza? Além disso, o verbo, nesse momento, tem que estar no futuro do presente, não é no futuro do pretérito. Por exemplo, com essas ideias, geraria um aumento não, gerará um aumento, beleza? Pensa sempre no futuro do presente, não no futuro do pretérito. Outra coisa, nessa parte do texto, não é o momento para você exemplificar, não é o momento para você trazer uma referência externa, é o momento para você criar, para você colocar ali a sua ideia, certo? Quando você está fazendo lá o rascunho do seu texto, dedique o maior tempo, inclusive, quem sabe, à proposta de intervenção, certo? Lembrando, né, que a grosso modo é praticamente um parágrafo que vale 200 pontos. Sendo assim, pensa o que o Zezinho ou a Luizinha vai falar e procure fazer diferente, porque infelizmente é isso, né? Muitas vezes é uma competição, muitas vezes é uma nota mais baixa que te elimina e é uma nota mais alta que te coloca no páreo, que te dá a sua vaga, beleza? Pensa em alguma ideia muito fora da caixinha, mas que seria exequível. A curto, a médio prazo, quem sabe, vai depender muito do que você falou anteriormente. Como eu disse, ó, criar, olha só isso. Por exemplo, um tema sobre doação de órgãos. Imagina só que no Brasil umas verbas poderiam ser destinadas à ciência em conjunto com o Ministério da Saúde e que com isso órgãos humanos poderão ser feitos em laboratório, praticamente acabando com as filas para transplantes no Brasil, porque a pessoa precisa de um coração, ela vai lá e terá seu coração feito em alguns meses, quem sabe, tá vendo? Olha só isso, para você criar. E você também, nesse momento, que tem que dividir a sua proposta em períodos.
primeiro período, você retoma brevemente a sua problematização. Nos períodos seguintes, você coloca lá os elementos da proposta. E no final você procura focar naquele cenário buscado, quem sabe fazendo até uma referência clara ao que você falou no início do texto. A sua proposta de intervenção vai ter mais ou menos 4, 5 períodos. Você pode fazer até um esquema assim, ó, introdução 7 linhas, argumento 1, 7 linhas, argumento 2, 7 linhas. É natural a proposta de intervenção ficar um pouquinho maior, quem sabe 8, 9 linhas, respeitando aquele limite de 10 linhas que você tem no Enem, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.